pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos continuar com exercícios sobre o tipo de discurso. Então, quais são os tipos de discurso que nós temos? O discurso nada mais é do que a fala. E dentro de um texto narrativo, o narrador, quando permite o personagem falar, nós estamos diante do discurso direto, que ele recebe uma pontuação diferenciada, ou seja, a fala do narrador normalmente termina por 2 pontos e a do personagem começa por travessão. Então, o narrador permitiu o personagem falar, e aí nós vamos perceber essa fala com sinais de pontuação diferentes. E qual que é a finalidade do discurso direto? É tornar a narrativa mais dinâmica, mais expressiva, tá? Depois nós temos o indireto, quando o narrador não é tão bonzinho assim, e aí ele não deixa o personagem falar, e ele fala pelo personagem, tá? Então, nós temos o chamado discurso direto e o indireto, e é isso que vocês vão ter que verificar. Aqui, pessoal, vocês têm uma tirinha, tá? Envolvendo a Mônica e o Cebolinha e o Cascão, que são os personagens, certo? E nessa tirinha, nesse quadrinho aqui, vocês vão ter que construir o diálogo entre eles, certo? Observando sinal de pontuação adequado, linguagem formal ou informal. Então, vamos lá para a pergunta. Estudamos na semana passada que o discurso direto é o que mesmo? Fala dos personagens, ou seja, é a reprodução fiel do que eles estão falando sem interferência do narrador. Quando falamos, também estamos construindo o discurso direto, já que produzimos um texto oral, a fim de enviarmos alguma mensagem ao nosso interlocutor. O que é o interlocutor mesmo? O interlocutor é a pessoa com quem nós estamos tentando manter um contato. Nós somos um emissor e temos um receptor. Sendo assim, vocês vão construir com base nas regras da língua escrita, ou seja, usando a linguagem formal, o diálogo entre a Mônica e o Cebolinha. Aqui na tirinha ainda nós temos o Cascão, tá bom? Então, nós temos 3 personagens. Depois vocês vão ver no exercício 2, com bastante atenção, o texto Tereza. E nele vocês têm perguntas sobre o discurso direto e indireto. Só lembrando mesmo, discurso direto é quando o personagem fala, discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem. Então, vocês vão escrever aqui nos parênteses DD para discurso direto ou DI para discurso indireto. Então, estive a pique de lhe dizer que queria acabar nosso namoro. De quem que é essa fala? Do narrador ou do personagem? Vocês vão colocar DD para discurso direto e DI para indireto. Retiro do texto mais 3 exemplos de discurso direto, ou seja, mais 3 exemplos de fala dos personagens. Na C, vocês vão transformar o discurso indireto abaixo em indireto, ou seja, presta atenção no sinal de pontuação. A fala do narrador normalmente termina por 2 pontos e a do personagem começa por travessão. Podemos construir o discurso direto de 3 maneiras diferentes, ou seja, ele diz: estou triste por sua causa. Reparem que a fala do narrador terminou por 2 pontos e a do personagem começou por travessão. Ou então, estou triste, disse ele. Aqui vocês vão reparar que a fala do personagem está separada por travessão e a do narrador vem logo após a fala do personagem. Então, vocês podem construir de 2 maneiras diferentes, que foi o exemplo. E ainda a fala do narrador pode vir no meio da fala do personagem. Estou triste, disse ele, por sua causa. Poderia vir aqui no meio também, separado por travessão, tá bom? Sendo assim, de acordo com o modelo apresentado acima, escrevam uma segunda possibilidade para o discurso direto. Então, aqui vocês têm a primeira, a fala do narrador terminando por 2 pontos e a do personagem começando por travessão. É esse primeiro exemplo aqui. Agora, vocês vão ter que usar o segundo exemplo, transformando desse jeito aqui de cima. Tudo bem? 4. Transcreva os discursos diretos e indiretos, ou seja, agora vocês não vão mais colocar a fala, o personagem falando. Agora vai ser o narrador falando pelo personagem. Vocês vão ter que atentar para a mudança do tempo verbal e dos verbos e advérbios. Como vocês vão fazer isso? Semana passada vocês receberam uma tabela com essa transposição. Tinha lá de um lado o que acontecia com os verbos no discurso direto e do outro lado o que acontecia no discurso indireto. Vocês vão ter que verificar e fazer essas mudanças, tá bom? Depois nós temos no número 5, 2 piadas. Vocês vão retirar do primeiro discurso
do primeiro discurso direto, da primeira A, depois no B. Escreva os 2 verbos de elocução. Lá na atividade da semana passada, vocês aprenderam quais são os verbos de elocução. São os verbos que introduzem o discurso direto, tá? Que aparece na piada A. Vocês vão ter que relembrar lá da atividade da semana passada, procurar quais são os verbos e depois procurar na piada e escrever na B. Depois na C, vocês vão pegar o discurso indireto, tá? Que foi dado na resposta aqui e passar para o indireto, certo? Depois vocês vão ter que tirar 2 verbos de elocução diretos da piada B. Então, vocês já estudaram os verbos de elocução, aí vocês vão procurar aqui na piada B quais são eles. Depois vocês vão ter que passar os 2 discursos diretos da piada B para o indireto, ou seja, os personagens estavam falando os 2 discursos, tá? Diretos, aqui vocês vão ter que transformar em indireto, certo? Então, pessoal, façam a atividade com muita calma e atenção. Não se esqueçam de consultar a atividade da semana passada, que continha a parte teórica sobre o discurso direto e indireto, consultar a tabela, consultar quais são os verbos de elocução e qualquer dúvida eu estou à disposição. Uma ótima e abençoada semana a todos. Beijos, façam as atividades com muita calma e atenção.